Olá, eu sou a Silvana Nelli, hipnoterapeuta, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha história. Bom, eu sempre sofri de depressão e crises de ansiedade. E as crises de ansiedade que eu tinha eram tão graves que no dia da minha lua de mel, por exemplo, eu passei muito mal. Eu não conseguia respirar e a sensação que eu tinha é que eu estava infartando. E algumas vezes eu estava na academia, assim, num dia normal, e eu simplesmente começava a passar muito mal, e o pessoal da academia chamava a ambulância, eu tinha que ir para o hospital, e eu dava entrada no hospital com infarto. E era crise de ansiedade. E como eu comecei a morar sozinha muito cedo, eu acordava às vezes no meio da noite e tinha crises de choro, e chorava e me sentia deprimida, e problema de baixa estima, e eu não sabia como tratar esses sintomas. Eu ia no psicólogo, ia no psiquiatra, tomava um remedinho, e nunca olhei para esses sintomas como algo grave. Eu achava que era só um estresse, um cansaço, alguma coisa assim, e tocava a vida para frente. Até que em 2012 eu perdi minha mãe e minha sogra no mesmo dia, e a minha depressão, então, tomou conta de mim, e eu comecei a ficar muito ruim. E como eu nunca tinha tratado as emoções da forma correta, é óbvio que todos esses sintomas foram para algum lugar. E eles foram para onde? Para o meu corpo. Em que parte? Na mama. Eu acabei tendo câncer de mama. E novamente eu tratei o sintoma. Eu fui no AC Camargo, eu fiz o quadrante, fiz radioterapia, fiz tudo o que precisava ser feito, porém o principal eu não fiz, que era cuidar das emoções. Até então eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E novamente, quando você não trata as suas doenças emocionais, provavelmente as suas doenças físicas ficarão mais graves, e foi o que aconteceu comigo. O câncer voltou de uma forma muito mais agressiva. Eu tive uma doença que se chama doença de Paget, onde eu tive que fazer a mastectomia. E daí, então, a depressão tomou conta. Quando eu comecei a tratar a depressão, depois de ter passado por 2 cânceres e por 4 cirurgias e por muitas outras perdas que eu acabei tendo também, eu conheci a hipnoterapia. E a hipnoterapia, para mim, foi o que me ajudou. Foi o que mudou a minha linha de raciocínio, as minhas programações, porque eu entendi que tudo aquilo que eu tinha na minha vida, desde quando eu nasci, foram programações que eu fui recebendo do pai, da mãe, os meus traumas de infância. Por isso que eu falo que hipnoterapia deveria ser ensinado na escola, a auto-hipnose deveria ser ensinado na escola, porque eu nunca olhei para as minhas emoções da forma como deveria ter olhado. E aí, quando eu conheci a hipnose, e aquilo me ajudou bastante, a ponto de eu me libertar de todos esses sofrimentos, essas dores, eu decidi, então, abandonar a minha profissão. Eu trabalhava com cosméticos, com aromatizadores, difusores, água para lençóis, perfumes, né? Porque eu sou perfumista desde os meus 18 anos, para ajudar outras pessoas. Porque eu pensei, tem gente sofrendo, assim como eu sofri durante anos, e eu só tratava sintoma, não tratava causa. E foi maravilhoso para mim tratar a causa, ressignificar a causa. Mas mais importante do que ressignificar a causa e me livrar de todos aqueles sintomas e de todo aquele peso, de todo aquele lixo emocional que eu carregava há anos e eu não tinha consciência disso, para mim, a expansão da minha consciência, a forma como a minha mente se expandiu, a forma como eu aprendi, como eu funciono, como é que eu sou, como é que a Silvana é, por que eu fazia o que eu fazia, por que eu sentia o que eu sentia. Hoje eu entendo, eu aprendi a conhecer a mente.
E o mais maravilhoso na hipnoterapia para mim é que além de você se livrar de todos os seus sintomas, de todos os seus lixos emocionais, você tem um autoconhecimento que você não adquire em lugar nenhum. E você aprender como você funciona, você entender como é que é o modelo da sua mente e como é que ela trabalha, o que ela faz, o que faz para te proteger e para te manter vivo. E você começa a entender para que serve cada uma das nossas emoções e qual é o papel, qual é a importância delas na nossa vida. Nossa, a vida fica mais leve. Você muda completamente o seu jeito de agir, de pensar, de ser. E para mim, a hipnoterapia, ela foi tão importante que eu vi que toda a minha vida, toda a minha história, ela começou simplesmente a ter um outro sentido, um outro significado, mudou tudo. Completamente. Porque tudo estava aqui dentro. Era a forma como eu via as coisas, era a forma como eu captava, a forma como eu interpretava os fatos, os acontecimentos da minha vida, a maneira como eu interpretava, literalmente, a forma como eu interpretava, mudava toda a minha história. Então, porque hoje para mim é importante eu falar da hipnoterapia, porque é uma ferramenta poderosa que pode mudar a vida de tantas pessoas, assim como mudou a minha vida. Que pode transformar a vida de tantas pessoas, assim como transformou a minha vida. Eu já tinha passado por terapeuta, psiquiatra, psicólogo, já tinha tomado remédio, mas falar do problema não resolve o problema. Porque se falar do problema resolvesse o problema, ninguém teria problema. A questão é que na hipnoterapia a gente vai simplesmente lá na raiz, no problema, onde tudo começou. E você mata o mal pela raiz. Por isso que a gente fala, né? Que é ressignificar, é dar um novo significado. É não tratar o sintoma, mas é tratar a causa. E entender o porquê tudo aconteceu. Eu entendi tudo o que aconteceu na minha vida, na minha história. E eu recebi uma nova programação mental e isso mudou totalmente a minha vida a ponto de eu largar uma carreira para ser hipnoterapeuta. Então, gente, por isso que as pessoas me perguntam, mas por que você agora é terapeuta? Porque para mim é uma das ferramentas mais poderosas que existe, que é o poder da minha mente. Entender como é que eu funciono, por que a minha mente faz o que faz, entender os meus comportamentos, as minhas atitudes, as minhas ações e entender o outro também é extremamente importante. E poder ajudar o outro a se entender, a se resolver. Nossa, isso não tem preço. Não tem coisa mais maravilhosa do que isso. Uma pessoa que sofreu 30, 40 anos com depressão, ansiedade, fobia, síndrome do pânico, você pega uma sessão de 2, 3, 4 horas de hipnoterapia e a vida da pessoa simplesmente 90% se resolve. Gente, isso é fantástico. É fantástico. Todo mundo que passa por hipnoterapia vai ser hipnoterapeuta? Não, claro que não. Essa foi uma opção minha. Porque eu sempre gostei, eu sempre fui voluntária, eu gostava de trabalhar ajudando pessoas. E isso deu sentido para mim. Isso deu sentido para mim. Eu resolvi as minhas questões emocionais, eu resolvi os meus problemas com pai e mãe, eu resolvi os meus perrengues do passado, eu me libertei de um monte de lixo que eu carregava, que eu não fazia nem ideia, que eu tava para lá e para cá, com esse monte de lixo emocional, e me livrei de tudo isso, e hoje tenho uma vida tão mais leve, tão mais... Minha cabeça é outra. O meu jeito de ser, de pensar, de agir e de olhar para mim, de olhar para o outro é outro. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Só o fato de eu entender que eu agora, se aparece algum problema na minha vida, eu já resolvo isso de uma forma que isso não vai me acarretar doenças físicas no futuro, pronto. Já é fantástico. Me conhecer, me autoconhecer e entender como é que eu funciono
por que eu sinto como eu sinto, e mudar esse meu comportamento, né? Porque, na verdade, o que acontece? Nós fomos programados na nossa vida, a gente foi recebendo programações, a gente fala dos downloads, né? Que os nossos pais vão fazendo na gente, e a gente vai aprendendo hábitos, e aí tem cultura, aí tem crença limitante, aí tem uma série de coisas que vão moldando essa pessoa, né? A ser quem ela é. E aí tem os traumas que ela sofre, uma série de coisas que acontecem na vida dessa pessoa que faz com que ela seja o adulto que ela é, ou que sofre de rejeição, ou tem problema com vício, ou tem problema de autoestima, ou tem problema de procrastinação, enfim, bruxismo, né? Bruxismo, por exemplo, pessoas que sofrem com bruxismo. Quem tem bruxismo é raiva contida. Gente, uma pessoa que passou a vida inteira sentindo raiva e que não pôde colocar aquilo pra fora, você acha que essa raiva vai pra onde? Tudo aquilo que eu senti, todo aquele monte de lixo emocional e todas as perdas e um monte de problema que eu tive que eu não botei pra fora, aquilo foi pra onde? A ponto de eu ter tido 2 cânceres de mama. Então, os sintomas, na verdade, eles servem para nos proteger, eles estão ali para falar conosco, para dizer, olha, tem algo errado. Mas se a gente não cuidar das emoções como elas realmente devem ser vistas, olhadas e cuidadas, o sintoma vai continuar ali. Por quê? Porque todo sintoma tem uma causa. A gente tem que tratar a causa, ressignificar a causa, matar o mal pela raiz, entende? Eu não estou dizendo que é para você parar de ir no seu terapeuta, no seu psicólogo, não é nada disso. Mas se você puder passar pela experiência da hipnoterapia e se livrar de um monte de coisa que atrapalham a sua vida, faça. Faça. Agora, a hipnose é para todo mundo? É, mas todo mundo é para hipnose? Não, de repente falar, não é uma coisa que eu quero. Né? Eu só tô compartilhando com vocês a minha história. O que foi que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa extremamente depressiva, eu era uma pessoa que, inclusive, depois da depressão, eu não tomava álcool, gente. Eu comecei a beber todo dia, todos os dias. E eu tenho um histórico, a minha mãe era alcoólatra. Então, percebe? A gente vai repetindo padrões sem perceber. Sem perceber. Entendam. Se você não aprende a controlar a sua mente, ela vai te controlar. E ela vai te controlar a tal ponto de você simplesmente adoecer, ficar de cama numa depressão, porque ela vai querer te proteger. Se você não tratar a causa, se você não ressignificar a causa, se você não se livrar dos lixos emocionais que há anos você carrega. Por isso que, assim, a hipnoterapia, ela é para qualquer sintoma. Fobia, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bruxismo, procrastinação, vícios, performance nos esportes, foco, atenção. Por isso que é excelente que as empresas hoje estejam investindo, sabe, na inteligência emocional dos seus colaboradores, porque isso vai fazer com que você tenha colaboradores muito melhores, pessoas assim resolvidas e que não vão causar problema na empresa, pelo contrário, tá ali para colaborar, para fazer o negócio crescer e expandir, entende? Tem gente que tem um monte de crença limitante, que não sei vender, não sei fazer isso, e isso tudo se resolve. Então, assim, hipnoterapia tinha que estar em todo lugar. Ela já está, né? Assim, por exemplo, hoje os hospitais utilizam bastante hipnoterapeutas. O HC, por exemplo, tem hipnoterapeutas para pessoas que perderam membros, né? Eles chamam de membros fantasmas, porque a mente não sabe o que é real do imaginário. Então, a pessoa perdeu um braço, uma perna, mas a mente não sabe. Então, a pessoa continua sentindo dor no membro que nem existe mais. Então, olha como a nossa mente é doida. Então, assim, você não aprender, né? Doida no bom sentido, tá? Porque, gente, a nossa mente, consciente é 5%. Certo? O subconsciente é 95%. Por isso que a gente fala que a gente é ser emocional e não racional, né?
E tem o cérebro inconsciente, que na verdade é o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema autônomo, né? Que é o nosso viver, é o nosso inconsciente. Então, tudo aquilo que a nossa mente faz é para nos proteger. Então, hoje eu entendo que todo sintoma que eu tinha era para me proteger de questões que estavam lá atrás. Eu tinha uma criança muito ferida, muito machucada, que sofreu bastante na infância. E que hoje está em paz, tranquila e feliz e resolvida. Né? É difícil, gente, a gente conseguir ter um presente bom e um futuro promissor se você tem muito problema que você não resolveu ainda no passado. Então, seguir em frente sem resolver os perrengues do passado é complicado, né? Você vai assim meio que se arrastando, sabe? E cheio de sintomas, cheio de problemas, cheio de lixo, cheio de coisa. Então, para mim, foi a melhor coisa que eu pude conhecer na vida foi a hipnoterapia. Por isso que eu falo para você, se você tiver a oportunidade de passar por uma sessão de hipnose, faça. Se você tiver a oportunidade de se livrar de todos os teus lixos emocionais que amarram, que prendem a sua vida, que travancam tudo aquilo que você quer fazer e ser, faça. Faça. Porque eu tenho certeza que do jeito que foi maravilhoso para mim, vai ser para você também. E todas as pessoas que eu atendo, todo mundo tem a vida transformada. É algo assim, transformador. E sou eu que transformo? Não, é a própria pessoa. Porque é a mente dela, está dentro dela. Eu só sou um GPS ali para guiá-la, para conhecer um novo caminho. Trazer uma nova vida, uma nova programação mental, tudo novo, tudo lindo, tudo leve, tudo maravilhoso. Sou eu que faço isso? Não, é a pessoa. Quanto desse processo pode dar certo? 1000%. Quanto ele pode dar errado? 1000% também. Por quê? Porque o que atrapalha o processo é a dúvida. Se a pessoa tiver dúvida, não souber, tiver um monte de dúvida e não, vai dar 1000%, vai dar ruim. Tá? 1000% vai dar ruim. Então, se você tiver que escolher um bom profissional, escolha um bom profissional. Alguém que realmente vai revolucionar a sua vida. Porque, olha, pra mim, é uma das... Por isso que eu fiz 7 formações. E tô me especializando ainda mais e mais em medicina germânica, em EFT, que eu amo EFT. Estou me especializando em tirar a dor das pessoas. Por que a gente vai continuar sofrendo se a gente tem como se libertar de tudo isso? Não faz sentido. Né? Ontem eu estava no Itaim e uma das meninas que trabalham lá estava com uma dor de cabeça. Eu, em 2 minutos, tirei a dor de cabeça dela. Olha quanta ferramenta maravilhosa, poderosa que a gente tem nas mãos para tirar a dor e o sofrimento do outro. Começando com a gente, né? Começando com a gente. Então, para mim, é a melhor coisa, porque mudou a minha vida. Eu não tive mais problema com depressão, eu não tive mais problema com ansiedade. E o conhecimento que eu tenho sobre quem eu sou, quem eu fui e quem eu estou me tornando, isso não tem preço. Então é isso, eu queria compartilhar um pouquinho dessa minha história com vocês. Um dia eu entro com mais detalhes, mas basicamente é isso. A vida da gente é muito preciosa, pra gente ficar no conta-gota, sabe? A vida da gente é muito preciosa pra gente ficar assim, sabe? Só remediando uma coisa aqui e outra ali. Não é isso que vai resolver os nossos problemas. Todo sintoma tem uma causa. Na hipnoterapia a gente vai na causa. A gente mata o mal pela raiz. É transformador.
Então, meu conselho para você, permita-se ter uma transformação de vida. Se você tem problemas que te impedem de ser a pessoa que você gostaria de ser, provavelmente tem uma criança lá atrás ferida pedindo ajuda. E é só você quem vai poder fazer isso, ninguém mais. Tá bom? Então um beijo, fiquem com Deus.